Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar, dia 8/10/2020, 18 horas 48 minutos. Uma noite agradável em São Paulo, 19 graus. Eu inicio os trabalhos convidando para o grupo gratuito do Telegram. Está aqui na parte alta do nosso canal do YouTube. É melhor entrar com o celular, que aí você já entra automaticamente no grupo. E na descrição do vídeo ainda tem o nosso Instagram, o site e também o nosso Facebook, todos os ativos estudados no dia. Eu convido vocês a clicarem aqui, pessoal, porque além de terem acesso às nossas redes sociais e também ao site, você vê tudo que a gente estudou no dia, com destaques para Equatorial, Eletrobras, RBR3 e Pão de Açúcar. Então vamos aos estudos de hoje, muita fé, muita luta e agradeço pela participação de todos aqui no canal. Primeiro ativo que nós temos é o Ibovespa em dólar, né? Lembrando que ele tem o impacto do dólar também, né? Não só da cotação de Ibovespa, por isso que não bate milimetricamente aí. E nós temos um pivô de alta, né? Tivemos um fundo com rompimento falso, um topo, um fundo na média de 5, e o rompimento do pivô de alta ele ocorreu a 17.358. Então, enquanto acima desse patamar, tende a romper a média e subir. Porém, entretanto, todavia, se perdeu 17.360 aqui, pode ficar com rompimento falso aqui no topo. Então, a sessão de amanhã, ela promete, a uma sexta, antes de feriado, a volatilidade deverá ser a palavra de ordem. A seguir, nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, que está aqui trabalhando cravado nas médias e na LTA, devemos ter uma decisão. E quando a gente traz os estudos para o dólar ele fez uma máxima, uma mínima mais alta, mas fechou mais perto da mínima, né? Então a gente traz aqui para o intraday, o ponto de stop inteligente para quem comprou aqui embaixo em algum ponto era, ou para quem é mais arisco, a perda do 5644 mesmo, que é o que eu faria, ou do 5638 e 500, topos anteriores, mas para quem segura um pouco mais a posição, a LTA e as médias aqui foram vencidas como suporte. Daí eu penso que foi o ponto importante aqui de saída para preservar lucros. E agora eu entendo que se romper o 5608, ele volta aqui para o 5651 e 500. Agora, realmente, se perder o 5581 e 500, aí até tem algum suporte aqui, mas o alvo deve ser mesmo 5555 aqui embaixo. Eu gosto sempre de... esse negócio de ficar marcando, se perder ali, romper ali, é algo que às vezes é necessário, porque os pontos são bem marcados, mas é algo muito vago. O que eu procuro fazer no meu método? Procurar alguma figura, algo para me orientar, para ter uma visão mais ampla, até para pegar distorção, movimento errático ou movimento mais exótico, coisa e tal. Então, o que eu vejo no dólar neste caso aqui? Entendo que podemos estar diante de um oco, que é o ombro, cabeça a ombro. Então tá a cabeça aqui como se fosse uma pessoa mesmo, né? E a gente tem um primeiro ombro. Pô, professor, mas o segundo ombro está bem abaixo do primeiro. Primeiro que ele pode subir até aqui, até o 5644, mas se de repente abre já caindo ou até num gap de alta, esse padrão pode se formar, seja aqui um pouco acima. E a neckline ficaria no 5583 ou mesmo aqui no 5581 e 500, ok? Eu não estou operando dólar, mas se, por exemplo, amanhã abrir em alta, eu venderia. Ou se eu tivesse que fazer alguma coisa hoje, eu teria... Não, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu compraria. Tem o oco, só que tem o seguinte... Se for rompido o 5608, anula o oco e acho que ele vem aqui para cima. E dificilmente... Pode até formar o segundo ombro aqui em cima, mas eu acho que está mais para testar a máxima de hoje do que cair e descer para o 5555. Então, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, se abrir num gap de alta, eu venderia para pegar uns 30, 40 pontos. Mas se romper o 5608, por exemplo, abrindo em queda ou de lado, eu acho que é compra. Eu não sei se ficou claro, eu acredito que sim. E aí nós temos o VIX, que é o índice do medo, foi para baixo hoje. O VIX para baixo é sinônimo de bolsas para cima. E ele tem uma região nos 25 aqui de suporte. Novamente respeitou.
Se perder os 25, entendo que vem aos 22 e seria sinônimo VIX para baixo, bolsas para cima. Agora, se ele surpreender e rasgar esses candles aqui para cima, as bolsas americanas deverão corrigir na sessão de amanhã. Uma grande queda, né, de 6%. E aí nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. O objetivo da venda, né, de toda a operação que a gente pegou, de toda essa movimentação, já atingiu faz tempo, era 28 dólares, foi bem abaixo, aquela coisa toda. No caso do EWZ, a gente não tem ainda um pivô de alta, só que a gente tem uma região aqui, a 27,89, 27,74, que foi rompida e é como se fosse um eixo de um W, né? Então, se amanhã não ratear e deixar um mini topo duplo aqui com eixo em 27,64, a tendência é subir, mas o mercado pode aprontar alguma coisa amanhã. Vamos ver aí como é que trabalham os futuros americanos. Aí nós temos o S&P, cumpriu plenamente uma simetria em V, né? O objetivo dessa simetria foi o 3.429. O que eu penso aqui? A perda do próprio 3.429 ou do 3.431, ele vai trazer o preço aqui na média de 21. Essa é a minha visão. Professor, o que você acha no momento? Que continua subindo amanhã ou que a sexta-feira vai ser uma sessão negativa? Eu acho que vai ser uma sessão negativa. Nós temos nos Dow Jones aqui o 28.365, né, o objetivo do V. E nós temos a máxima de cima do Buzu 28.354. Se eles forem perdidos, não amanhã, mas o 27.800 seria alvo, talvez para segunda. Né? Então eu acho que amanhã vai ser uma sessão negativa. Essas simetrias foram rompidas. No caso do índice Nasdaq, eu tomaria como base 11.392, cuja perda traria o preço para a média, provavelmente no pregão de segunda-feira. Seria a minha leitura neste momento. E aí a gente tem a Bolsa de Londres, né, que segue uma trajetória altista, rompeu um triângulo, não tem nenhum sinal de topo por enquanto, né, mas tocou uma região importante aqui no 5.975. Se o 5.975 for perdido, eu entendo que tem espaço para corrigir uns 2%, talvez um pullback da série TB. E o desenho do índice DAX não vai ser muito diferente, né? Ele pairou aqui, como diria o poeta, numa LTB. Nós temos um gap a 13.116 e a máxima de hoje foi 13.100. De repente, o fechamento desse gap pode trazer alguma correção. Aquela história do objetivo cumprido, especialmente se for fora e depois dentro do território, digamos assim, delimitado por esse alargamento. E aqui a gente tem uma LTA que seria um possível alvo num caso de correção. Aí temos Bolsa da França. Bolsa da França tem um fundo, um topo e um fundo mais alto do que o anterior, uma LTA guiando o preço. Temos um pivô de alta, acionado no rompimento do 4.872. É o ponto que, se for perdido, pode trazer uma correção, provavelmente fechamento do gap. Enquanto acima da cabeça do pivô, é para cima. Correto? China não operou. Aí a gente tem aqui o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. Tem uma ideia de um ombro, cabeça a ombro. Se perder a neckline a 15,40 realmente vai descer, talvez até os 13,60, mas aqui é uma região de suporte que podem aparecer alguns touros mais ousados e corajosos. A seguir a gente vai ter petróleo Brent aí na tela. A gente está com a ideia de trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior, só que um stop abaixo da mínima de hoje é um stop longo. O que eu faria? Nós temos a máxima do dia 18 a 43,78. Eu colocaria um objetivo por aqui, pelo menos a metade do lucro, e eu colocaria o meu stop não com base na mínima de hoje, mas sim com base na máxima do dia 6, que é o 42,82. Bateu 42,80, 42,79, bateu o lucro no bolso ou por alvo. De repente, se bater aqui, você pode colocar metade aqui, alguma coisa nesse sentido. E aí tem os futuros do WTI, o mesmo raciocínio. Então o objetivo para vender a metade é 42,02 e depois coloca o stop a 41,11 aqui, a outra metade. Pô, mas se eu não pegar aqui, professor, e já bater no ponto de stop inteligente, vende tudo, lucro no bolso,
tem forte volume aqui no petróleo. Aí nós temos o Bitcoin. O Bitcoin sim segue o raciocínio de stop com base na mínima do dia anterior. Eu gosto de fazer isso por volta das 18 horas, então hoje, né, dia 8/10, a mínima é 10.535, você pode colocar em 10.500 amanhã, se às 18 horas aproximadamente estiver abaixo desse valor. Então, os benchmarks internacionais estudados, então vamos aqui, vamos falar de VVB11. É o share do S&P. No meu entendimento, o objetivo era no gap, 208,88, desde aqui de baixo, né, quando estourou o pivô. Quando eu falo em pivô de alta, pessoal, é isso aqui, ó. Aqui a gente teve um fundo, né? Eu vou abordar isso aqui na imersão em VVB11. Logo, logo a gente vai começar a colher a pré-lista, vai ter semana do trader também. A gente tem uma lista de espera legal, fico muito feliz, vai ser um grande treinamento. Vai ser a imersão técnica 11, né? Então aqui era uma cabeça de pivô, 19823. Então rompeu através de um gap, compra, né? Rompeu o triângulo, veio no gap, lucro no bolso, é a minha opinião. Agora, claro, né? Onde é que estaria um stop mais técnico para quem está comprado? A mínima de hoje 207,14, bateu levemente abaixo. Ó, topo, quer dizer, bateu, deve corrigir até a média de 21. Enquanto acima dessa região, que no caso era resistência pela inversão de polaridade, agora é suporte, vai mantendo a compra. Então a mínima do dia anterior no intraday, neste caso, eu utilizaria como um stop inteligente. Aí temos Vale 3 na tela, uma alta importante, objetivo, veja aqui, ó, 61 com 12, este outro ponto 61 com 34. Onde é que eu colocaria o stop? 6109, 6105. Bateu o lucro no bolso, ou senão você pode também tomar por base a mínima do dia anterior, não teria sido estopado nessas últimas sessões. E aí Petro, né? Petro 4 aí na tela. A Petrobras pode acionar um pivô de alta, mas pode deixar um topo duplo também se ela fraquejar. O eixo do topo duplo seria 19,56 e o alvo a 19,02. Só que, vamos apagar esse oco, ele já fez o efeito dele, trouxe o preço da Petrobras para baixo. Correto? Vamos apagar aqui os pontos. Só o que é de suma importância. Então, primeiro, né, parece uma simetria favorável à compra. Onde é que estariam os fundos e topos aqui? Aqui eu tenho o fundo número 1. Fundo número 2 e o fundo número 3. Se o topo... Não, na verdade eu tenho o fundo número 1, topo e o fundo número 2. Estou viajando aqui, eu nem uso álcool nem nada. Imagina se eu usasse. Né, que é muita informação na cabeça da gente. O ponto aqui é o 20 com 70. Né? Se rompeu 20 com 70, pivô de alta. Perfeito? Vamos falar de ações ligadas a petróleo? Vou falar de Enat e Prio. A Enalta sugere uma simetria com o alvo a 11 com 12, porque assim, neste momento, o mercado dá o seguinte recado: ele pode cair no intraday? Pode e até deve. Só que as quedas, na verdade, eu acho que elas são oportunidades. Né? Então, por exemplo, caiu, de repente, distorção, oportunidade. Né? É o caso da Enalta, é o caso da Prio. Né? Parece que está formando fundo. E o pivô de alta, no caso da PetroRio, da Prio 3, seria no 37,54. Aí fazer aqueles ativos fixos de sempre, a gente tem aí o DI. O DI vai estourar o triângulo para um dos lados. E aí ele vai dar, provavelmente, uma operação mais interessante. Nós temos um Alien aqui, um monstrinho no IFNC. Um Marubozu com volume, aí o cartezinho está com o candle corrompido aqui. Vamos ver aqui. IFNC.
índice do setor financeiro, né? É um candle forte. Agora, se perder o 9671, ele vai corrigir, né? Só que aí tem a LTA para segurar o preço aqui. Então tem o IFNC forte, Banco do Brasil também. O Banco do Brasil, além de ter um ombro cabeção ombro invertido, tem um fundo topo fundo. O pivô de alta ocorreu a 30,80. Somente a perda desse patamar enfraquece o ativo. (30,80), né? Aí nós temos Bradesco. Tem uma ideia de um ombro, cabeça, ombro invertido também. O pivô de alta foi rompido a 20,36. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar o 20,26. Eu vou colocar o ponto mais recente, ó, fundo, topo, fundo. O rompimento de 20,36 acionou um pivô de alta. Somente a perda dos 20,36 desanima e cansa a compra. Mas de repente, mesmo que for abaixo, acho que pode entrar compradores atrasado. Sabe aquela história, você fala, caramba, subiu 5%. Se corrigir pelo menos a metade eu compro, mas tem espaço para cair ainda no mercado, mas aí eu vejo como sendo oportunidade. Saiu aqui da parte interna aqui de um canal. Nós temos YouTube com uma alta de 6,08. YouTube rompeu em um candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rompeu 3 semanas de negócios em um candle. Tem o oco aqui, pivô de alta foi acionado aos 22,38, então a gente vai mudar o ponto gráfico aqui, né? Além do oco tem o pivô, 23,38 é a cabeça do pivô. Correto? E no caso de YouTube, se eu tivesse comprado para guerrilha, colocaria stop a 23,88 aqui. Abaixo eu colocaria o lucro no bolso. Aí temos Itaúsa, hoje foi o dia dos bancos, né? Uma alta forte em Itaúsa. Esse oco, eu considero que ele está anulado. Eu não digo nem que não vai cair, mas o oco está cancelado, como se fala aí na internet. Houve um pivô também, a cabeça do pivô a 9,14. Eu acho que se o mercado começar, por exemplo, se ele tiver um dia ou dois de correção, ele não passa muito disso, porque aí o mercado vai começar a encarar como oportunidade. O 9,14 é a cabeça do pivô, é um ponto de stop. E nós temos aqui o 9,32, ele foi tocado hoje, né? 9,36. Abaixo dos 9,36 aqui ele pode voltar para o 9,14, 9,10 talvez na média. E aí Sambi 11, né? 7,48 de alta. Um candle que ele rasga muito tempo de negócios, num candle só. Olha que doideira, ó. Ficou num retângulo aqui durante meses. O movimento de amplitude do retângulo praticamente foi desenhado aqui em um dia com volume, né? É uma barra de ignição que inicia o movimento, ou ela veio no alvo aqui a 30,77 e vai ter uma correção? Veremos amanhã. Eu colocaria o meu stop a 30,51. Bateu 30,45, 30,46, eu colocaria o lucro no bolso. O grande barato é que os bancos subiram com volume, né? Não foi uma alta, assim. Praticamente eles rasgaram em um candle só um grande tempo de negócios, né? Então eles acordaram aí, estavam dormindo e saíram rasgando tudo que eles viram pela frente. Aí você vê, por exemplo, que Ambev, né? Estamos numa região de resistência. Eu não compraria por aqui longe da média, com shooting star e tal. Se fechar um candle dentro da banda pode ter correção, mas uma movimentação normal, assim, dentro do que movimenta no dia a dia. B3, SA3, eu não vejo como um grande fundo aqui, mas se o mercado como um todo toma fôlego, ela deve subir também. Acredito que sim. E quando a gente parte para o estudo aqui do BOVA11, né, eu tinha comentado mais cedo que pode sim ter um oco invertido, né? Então, por exemplo, movimentos de queda aqui que respeitem o 91 e 97, né, que é essa região do eixo do W aqui pode ser considerada oportunidade se tiver uma queda. Agora, qual que é o perigo aqui, né? A gente tem o 93,84, né?
Se começar a trabalhar abaixo de 93,84 com cenário generalizado, commodities, tal, em queda, pode deixar um topo duplo com eixo em 91,28. Aí muda o cenário e viria aqui para o fundo novamente. Mas eu acho que esse fundo vai ser respeitado se isso acontecer, o que eu acho menos provável. Talvez uma queda num ponto aqui intermediário. E aí temos Ibov, né? Também está com erro aqui na base de dados, então vamos ao... Mas rompeu aqui a média e tal. Qual que seria o ponto no Ibov, né? 97,405. No 97,405. Né, é o ponto que, se for perdido, vamos trazer aqui pro... Né, tá vendo aqui, ó, 97,405? Aí poderia formar um rompimento falso, topo duplo, com eixo 94,880, de repente trazer alguma volatilidade, mas é uma barra muito forte. Ou ela anula, ou ela vai ser uma barra provavelmente de ignição mesmo. E aí nós temos o mini índice, né? O mini índice, eu havia comentado que a briga seria no eixo aqui de um possível W, um candle 123, 123, ó. Então 95,520 é um divisor de águas, o 97,480. Se amanhã começar a trabalhar abaixo dele, pessoal, eu não duvido de vir nos 95,590 de novo, né? Porque assim, rompimento falso vem testar um ponto de apoio importante, formado pelo eixo do W e por um ponto aqui que seria um pullback deste canal. Mas aí vamos ver se acontecer isso, como é que o mercado vai se comportar. Mas eu não duvido, por exemplo, que tenha uma queda para testar essa região. Quando a gente traz aqui o preço para o intraday, o que eu fiz aqui num gráfico de... Vou colocar um gráfico de 30 minutos aqui. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu tracei retração de Fibonacci entre este fundo e este topo. Percebam que veio milimetricamente na retração de 38,2. É um ombro, cabeça a ombro aqui. Também tem um triângulo simétrico. Ele foi rompido e trouxe o preço até o 97,420. O 97,420 ou mesmo o 97,480, ele passa a ser um divisor de água. Se ele for violado como suporte, o que eu penso? Que o mercado vem nessa LTA que está tracejada aqui. Eu vou até apagar essa LTB. Eu vou apagar a retração de Fibo também. E esses pontos agora que estão escondidos aqui, que não são tão importantes. Então eu vou refazer aqui os pontos de força. Né, essa LTA, eu acho que ela vai ser testada amanhã. Então pegaremos o ponto mais alto, 97,480. A gente marca, deixa aqui feitinho o estudo. Pega a máxima do movimento, tem uma estrela cadente, 98,070. Né? Perdeu 97,480 e eu entendo que só vai ter suporte na LTA. Estes pontos aqui podem segurar, ó, 96,435, 96,775 até pode, mas eu não acredito que o façam. Eu entendo que se perdeu 97,480, a média não segura, joga o preço na LTA e que só vai ter um suporte forte mesmo se a LTA for perdida em 95. 535 aqui embaixo. Ok? Professor, se você tivesse que arriscar um palpite para amanhã, eu entendo que vai perder 97,480, vai vir na média de 21, ela não segura, perde a LTA e vem aqui embaixo. Eu vejo isso daqui como um topo arredondado, em formato como se fosse um U invertido. É o que eu penso para amanhã. Ok? Então eu espero que os nossos estudos sejam úteis, mas o que eu destaco como diferença? Até recentemente, a gente entendia que poderíamos ter uma queda que poderia ser replicada, aquela coisa toda, a gente via pelo Ibov, essa região, pelo BOVA11, que seria o estopim de um movimento mais amplo. Agora não. Se ocorrer uma queda, é uma queda que significa oportunidade de compra, não de qualquer coisa, mas de alguns ativos selecionados. Então é isso, saúde e paz a todos.
Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Pessoal, até amanhã. Valeu!